Daniel, no capítulo 3. Vamos ler até o versículo 8 e depois o 19 até o final. Daniel 3, primeira parte até o versículo 8, depois do 19 até o final. O rei Nabucodonosor fez uma estátua dourada de 27 metros de altura, por 2 metros e 70 centímetros de largura, e a colocou na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois disso, mandou mensagem a todos os príncipes, governadores, capitães, tesoureiros, juízes, conselheiros e oficiais das províncias, para que viessem à festa de dedicação da estátua feita pelo rei. Quando todos os príncipes, governadores, capitães, tesoureiros, juízes, conselheiros e oficiais tinham chegado e se reunido diante da estátua, o homem que anunciava as ordens ao rei gritou: povos de toda a terra, homens de todas as línguas, ouçam a ordem do rei. Quando ouvirem o som das trombetas, das flautas, das cítaras, das liras, das harpas e de outros instrumentos, todos devem se curvar até o chão e adorar a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor construiu. Qualquer pessoa que não se prostrar em terra e adorar a imagem será imediatamente jogada numa grande fornalha acesa. Assim, quando os instrumentos começaram a tocar, todos aqueles homens de todos os povos, nação ou língua, se curvaram até o chão e adoraram a estátua de ouro do rei Nabucodonosor. Mas alguns dos astrólogos foram até ele e acusavam os judeus de não adorarem a estátua. Versículo 19. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego que o seu rosto mudou. Ele ordenou aos seus servos que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume. Chamou os homens mais fortes do seu exército e mandou amarrar Sadraque, Mesaque e Abidnego e jogá-los na fornalha em chamas. Assim, os 3 foram vestidos com seus mantos, capas, turbantes e outras roupas. Foram bem amarrados com cordas e jogados dentro da grande fornalha. O fogo, por causa da ordem do rei, estava tão forte que matou os soldados que jogavam os 3 judeus na fornalha. Sadraque, Mesaque e Abidnego caíram amarrados dentro das chamas da terrível fornalha. Então o rei Nabucodonosor, que assistia a tudo, se levantou espantado e perguntou aos seus conselheiros: nós não julgamos 3 homens no fogo? Sim, ó rei, responderam eles. Mas olhem, gritou o rei Nabucodonosor, estou vendo 4 homens desamarrados andando pelo fogo. Eles nem se queimam com as chamas. Além disso, o 4º homem parece ser um filho dos deuses. Nabucodonosor se aproximou o máximo possível da grande fornalha e gritou: servos do Deus Altíssimo, saiam da fornalha, venham até aqui. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Todos os príncipes, governadores, oficiais e conselheiros se juntaram à volta de Sadraque, Mesaque e Abidnego. E viram que o fogo não tinha tocado o cabelo deles, nem o fio da sua cabeça havia sido queimado, as suas roupas não estavam queimadas, nem cheiro de fumaça havia neles. Então o rei Nabucodonosor disse: bendito seja o rei de Sadraque, Mesaque e Abidnego, porque ele mandou o seu anjo para salvar os seus servos fiéis, que não quiseram obedecer às ordens do rei e preferiram morrer a adorar outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por causa disso, agora baixo esse decreto: se qualquer pessoa, de qualquer povo, nação ou língua, falar uma palavra contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, será cortada em pedaços, e a sua casa será completamente destruída, porque nenhum outro Deus há capaz de livrar alguém como esse. Depois disso, o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego, e eles se tornaram homens importantes na província da Babilônia. Irmãos, Deus é quem nos assiste nas aflições. Mas quando Deus nos assiste, será que Deus nos assiste em qualquer circunstância? Isso é o que nós vamos aprender. Irmãos, quem era Nabucodonosor? Ele era o rei da Babilônia. O nome dele quer dizer, Nabo quer dizer Deus proteja meu filho, ou Nabo, Deus proteja a minha fortaleza.
E o rei Nabucodonosor era um rei forte, era um rei muito popular. E ele fez uma estátua, ele gostava de muitas honras. Ele fez uma estátua mais ou menos de 30 metros, contando com o pedestal. E a cabeça da estátua era puro ouro. E ele convidou quem para a festa? Só pessoas importantes, só pessoas finas. Presidentes, ministros, prefeitos, governadores, tesoureiros e todos os oficiais se achavam presentes naquele dia. Os caldeus, eles acusavam os judeus de não se prostrarem perante a imagem para adorar. E será que Nabucodonosor ficou feliz ou ele ficou triste? Ele ficou muito furioso. O semblante dele mudou. A pele dele ficou muito vermelha. Ele falou assim, ó, é o seguinte, eu vou dar uma outra oportunidade para vocês. Vai tocar de novo a música, e quando tocar, vocês vão ter outra oportunidade para adorar aqui a estátua. Eles falaram assim, rei, esquenta a cabeça não. Vai tocar de novo e nós mesmo assim não vamos adorar. O rei ficou mais furioso ainda. Novamente a música tocou e o que aconteceu? Nada. Eles não adoraram. Isso aí o rei ficou mais irado ainda. Ele falou, quer saber de uma coisa? Aquece 7 vezes mais essa fornalha que eu quero saber. Os seguranças vieram. Como que era o segurança de Nabucodonosor? Tudo fraquinho? Não, eram homens fortes, musculosos. E quando eles foram aquecer a fornalha, imediatamente, só com o calor da fornalha, eles já morreram. Irmãos, assim que eles foram jogados, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles ficaram passeando dentro do fogo, caminhando como se nada tivesse acontecendo. O rei viu 4 homens lá dentro, mas na realidade eram só 3. A festa parou e o rei soltou um decreto, dizendo que todo o reino deveria adorar somente Deus. E o nome de Deus, ele foi grandemente glorificado. E nessa noite, nós vamos tirar alguns conselhos dessa importante história. E o primeiro conselho que Deus quer dar a mim e a você nessa noite, é que Deus nos assiste nas aflições, quando a nossa fé é inegociável. É o que vemos no versículo 12, aí que fala assim que, versículo 12, há alguns judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, os quais o rei entregou os negócios da província da Babilônia, que desobedeceram às suas ordens, e se recusam a servir aos deuses do rei, e adorar a estátua de ouro que o Senhor levantou. Irmãos, aqueles jovens, eles entenderam que agradar a Deus era mais importante do que preservarem as suas vidas. Eles não eram produtos do meio, eles viviam cercados de pessoas conformistas, mas tinham coragem de serem diferentes. Quando nós somos fiéis a Deus, irmãos, nós somos rejeitados pela sociedade, pelo nosso modo de comer, pelo nosso modo de vestir, pelo nosso modo de falar, pelo nosso grupo social. Já vi crentes serem despedidos dos seus empregos, por eles não serem coniventes com os pecados dentro delas. Irmãos, quando nós temos um compromisso com Deus, nós somos ridicularizados, nós somos desprezados e até mesmo olhados de lado. Mas quando a nossa fidelidade a Deus é uma questão inegociável, Deus, ele nos assiste na aflição. Eu trabalhei numa empresa algum tempo atrás, e essa empresa era uma multinacional. E quando nós entramos na empresa, o salário inicial era 10 salários mínimos. Essa empresa tinha, o ônibus buscava na porta, essa empresa tinha ticket de alimentação, refeição, na hora do intervalo você podia escolher o suco que você quisesse, na hora do almoço você podia escolher, falar assim, ó, amanhã eu estou querendo uma lasanha, eu estou querendo uma pizza, o que você pedisse, as cozinheiras preparavam e te serviam. Então era uma empresa fantástica. Até que eu comecei a trabalhar lá, eles pagavam curso de línguas, tinha descontos na faculdade, e era realmente uma empresa italiana, uma empresa maravilhosa. Até que teve um dia, quinta-feira, eles reuniram e falaram assim, ó, vamos fazer o seguinte, gente, amanhã vai vir só metade das pessoas, e as outras metades estão de folga. Eu falei assim, eu quero participar dessa metade, porque como eu não trabalho no sábado, eu não vou vir no sábado, então eu quero vir na quinta-feira. Eles falaram, como é que é? Você não vai vir no sábado? Não, mas o sábado aqui vai ter expediente normal. Eu falei assim, não, mas expliquei as razões. Eles falaram assim, nós vamos estudar o seu caso. Foram lá reunir a comissão e foram estudar o meu caso. Aí me chamaram e falaram assim, ó, nós estudamos o seu caso, como você é um bom funcionário, nós vamos te liberar no sábado. E eu pegava serviço de 2 da tarde até as 10 da noite. Eu falei assim, tem mais um probleminha.
na sexta-feira eu preciso sair mais cedo. Ele falou, mas você está querendo demais, né? A gente já te liberou no sábado, você ainda está querendo na sexta-feira? Eu falei assim, porque a sexta-feira expliquei o processo. Reuniram novamente e falaram assim, infelizmente, se você quiser continuar nessa empresa, você vai ter que abrir mão na sexta-feira. Aí alguns amigos viram eu comentar a questão de sábado. Aí eles falaram assim, Fred, a gente quer saber por que você alimenta diferente essa questão do sábado. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vocês vão reunir amanhã, e na hora do intervalo, eu vou dar uma comitiva aqui, eu vou reunir vocês, eu vou explicar. Irmãos, fui em casa, peguei um bolo de folheto, de livro falando sobre sábado, no outro dia eu cheguei, expliquei passo a passo para eles, e eles ficaram bem esclarecidos. E o chefe me falou assim, infelizmente não vai dar para você continuar. Eu falei assim, tudo bem, vou lá no RH, não tem problema, mais importa eu agradar meu Deus. Ele falou assim, como é que é? Você está largando uma oportunidade dessa? O chefe da empresa era um americano. Eu tinha decorado algumas palavras em inglês só para conversar com ele, só para impressionar. E ele gostou de mim. Ele falou assim, o chefe gostou de você, falou que se você conseguir ser determinado assim, ele vai te promover, e você não vai querer. Eu falei assim, infelizmente não vou querer. E eu sim, fui lá, acertei as contas, deu tudo certo. Irmãos, para mim, eu falei assim, não tem problema, eu posso ir pobre para o céu, mas eu quero o céu, eu não abro mão de Cristo por nada que existe nesse mundo. Eu quero dizer para vocês, irmãos, não abra mão. Quantas pessoas trocam a Cristo por coisas? Quando a gente vê a história de Judas, falou assim, como que Judas teve coragem, traiu a Cristo por 30 moedas, que mixaria. Irmãos, quantas vezes nós traímos a Cristo por nada? Judas pelo menos traiu, recebeu alguma coisa. Tem pessoas que largam a Cristo, largam a igreja por namorado, trocam a Cristo por cerveja, por cigarro, às vezes por um vestuário, às vezes só para o emprego, às vezes nem ganha tão bem. As pessoas trocam a Cristo por coisas que não são eternas, por coisas terrenas perecíveis. Irmãos, não compensa trocar a Cristo por nada nesse mundo. Quando a nossa fé é inegociável, Cristo ele nos assiste na aflição. E o segundo conselho que Deus falou ao seu coração nessa noite é que Deus nos assiste na aflição e nos livra dos problemas. Mas na aflição Ele vai estar conosco e nos assiste nos problemas. Ou seja, Deus nos assiste nas aflições e não nos livra dos problemas. Mas na aflição Ele vai estar conosco e nos assiste nos problemas. Deus não livrou aqueles jovens da provação, mas Ele os livrou na provação. Eu sempre digo que a vida do crente, irmãos, ela não é uma colônia de férias. Aqui tem pessoas, eu sei, com doenças sérias, às vezes pessoas desempregadas, com problemas matrimoniais, familiares, mas que estão firmes com Cristo. E uma vez uma pessoa me perguntou, Fred, espera aí, se eu estou na igreja eu sofro, e se eu estou no mundo eu sofro também? Qual que é a diferença entre o crente e a diferença entre o ímpio? Irmãos, é muito sério. A diferença é o seguinte, que no mundo nós sofremos, nós perecemos, e não tem quem nos auxilie, mas a igreja é diferente. Quando nós estamos firmes na igreja, quando nós estamos firmes com Cristo, nós temos um Deus para nós chorarmos aos seus pés. Nós temos um Deus que chora conosco. Essa que é a diferença, irmãos. Muitas vezes, Deus não nos livra dos problemas, mas nos livra nos problemas. Às vezes, no deserto, na fornalha, é que nós somos aperfeiçoados. Quando nós passamos pelo fogo, quando nós passamos pelo rio, pela aflição, nós podemos dizer que vamos sofrer, mas Cristo, Ele está sempre conosco. E eu me lembro que quando eu era pequeno, tinha talvez 7, 8 anos, eu internei, estava com bronquite, e estava junto com meu pai, e a mulher veio com uma injeção grandona. Aí eu olhei para a injeção, eu morro de pavor de injeção, falei assim, pai, vai doer? Aí a enfermeira falou assim, não vai doer, fica tranquilo. Meu pai falou assim, meu filho, vai doer, mas vamos fazer um trato. Se doer muito, você aperta muito. Se doer pouco, você aperta pouco. E assim foi, eu apertei muito, que doeu muito. Irmãos, assim também é com Cristo. Quando nós estamos na aflição, e a aflição está doendo muito, as chamas estão consumindo a nossa alma, nós podemos contar com Cristo. Nós podemos apertar a sua mão e falar assim, Senhor, está doendo, por favor, me ajude. E Cristo, Ele vai nos livrando, irmãos, Ele vai nos consolando. E isso é muito maravilhoso. Irmão, ser crente não é ser poupado dos problemas, mas sim ver o livramento de Deus, a ação de Deus nos problemas. Os jovens não foram livrados das chamas, mas o quarto anjo os livrou. Deus nos assiste na aflição quando a nossa fé ela é inegociável.
Terceira lição que nós podemos aprender da palavra de Deus nessa noite é que Deus nos assiste na aflição quando a nossa fé não é pelo que Ele faz, mas pelo que Deus é. É o que se encontra nos versículos 17 e nos versículos 18. Nós lemos assim que, se o nosso Deus, a quem nós servimos, quiser nos livrar, Ele nos livrará da grande fornalha e também das suas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, nós nunca serviremos aos seus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor levantou. Irmãos, aquele jovem, eles serviram a Cristo, não pelos seus benefícios, mas eles não serviam a Deus pelos benefícios. Não era um negócio lucrativo para eles. Nós vivemos uma geração cristã egoísta, que nunca esteve na terra, irmãos. É uma geração que fala assim: Senhor, eu não aceito isso na minha vida. É a geração que é inconformada. Eu passei numa igreja, eu vi lá, não perca nessa sexta-feira, venha, é a vigília dos inconformados. Você que está passando por problemas e não aceita, venha reivindicar o seu direito com Deus. Irmãos, falando assim que Deus é obrigado a nos prosperar, Deus é obrigado a tirar da nossa vida a aflição. Irmãos, a vida cristã não é uma apólice de seguro. Jesus não prometeu nesse mundo ouro, prata, fama, mansões. O que Ele prometeu é que no mundo tereis o quê? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Irmãos, Ele prometeu que no meio da dificuldade, Ele estaria conosco. Esses jovens não serviam a Deus pelo que Deus podia fazer, mas pela beleza de caráter dEle. E nessa noite eu te pergunto, para que você vem à igreja? Para que você serve a Deus? Tem pessoas, eu sirvo a Deus porque Deus me prospera, Deus ele vai me abençoar, Ele vai me dar um bom casamento, Ele vai me dar um bom emprego. Irmãos, esses jovens não, eles eram diferentes. Eles serviam a Deus pela beleza, pela magnanimidade que o caráter de Cristo representava. E o nosso dever, como crentes, é fazer o que é certo. E as consequências pertencem a Deus. É melhor ser morto prematuramente e encontrar o reto juízo em paz, ter um encontro com Deus pelo resto da eternidade, do que viver um pouco mais e encontrá-lo sob terror. Eu lendo sobre as perseguições que assolam o Sudão, irmãos, pais sendo mortos na frente dos filhos, esposas sendo dilaceradas, as pessoas sofrendo pelo Evangelho, irmãos. Crentes sendo tirados da família, mortos na frente dos filhos, pai vendo os filhos morrer horrivelmente, aquelas mortes terríveis. Eles enfrentam tudo, mas eles são fiéis a Deus. Quantas vezes na nossa vida vem um problema, a gente já quer desanimar. Ah, não, Senhor, depois que eu virei crente, está tudo dando errado para a minha vida. Irmãos, Deus Ele nos assiste quando nós permanecemos firmes na presença dEle. Haja o que houver, e é isso que Deus Ele espera de nós nessa noite abençoada. E por último, Deus Ele nos explica, Ele nos confirma que Ele nos assiste na aflição quando todos os nossos recursos eles acabam. É o que se encontra no versículo 24 e no versículo 25. Diz assim que então o rei Nabucodonosor, que assistia a tudo, se levantou espantado e perguntou aos seus conselheiros: nós não jogamos 3 homens no fogo? Sim, ó rei, responderam eles. Mas olhem, gritou o rei Nabucodonosor, eu estou vendo 4 homens desamarrados, andando pelo fogo, eles nem se queimaram com as chamas. Além disso, o 4º homem parece ser um filho de deuses. Irmãos, o livramento do fogo foi uma estratégia de Deus. Quando somos fiéis a Deus, Ele tem um encontro conosco na fornalha. Mais que um livramento, Ele tem um encontro, nós temos um encontro com Deus. Irmãos, e como crentes nós só temos 2 escolhas. Ou nós ficamos fora com Nabucodonosor da vida, ou dentro dela com Cristo. A fornalha é um lugar de calor, é um lugar irresistível, mas também é um lugar de comunhão com o nosso Salvador. A fornalha, e eu digo que não há fornalha que consiga destruir o povo de Deus. O 4º homem, irmãos, sempre vem ao nosso encontro na aflição. Jesus é o 4º homem que não nos poupa da fornalha, mas nos livra do fogo. E nessa noite, eu faço para cada um a pergunta: irmãos, qual é a fornalha que os irmãos estão passando nessa noite? Em que fornalha você está?
Talvez essa noite eu falo para alguém que esteja passando por problemas conjugais. O diálogo já está acabando, o amor está esfriando. Sente que o seu casamento está uma fornalha, cheio de lágrimas. Eu quero te dizer que o quarto homem, nessa noite, ele pode vir e pode te livrar e pode fazer o seu casamento feliz. Talvez o seu problema seja problema financeiro, situações amargas, noite mal dormidas, salário está defasado, desemprego. Eu quero dizer que o quarto homem, que é Deus do ouro e da prata, ele está aqui nessa noite. Ele pode te ajudar também. Se eu falo para alguém nessa noite que esteja passando por problemas espirituais, a vida devocional sua está enferma, está doente, aquelas orações cessaram, você não tem mais tempo para Deus, aquela paixão pelas almas perdidas acabou. Eu quero te dizer que o quarto homem nessa noite, ele pode vir e pode incendiar o seu coração. Ele pode trazer aquele primeiro amor que você teve quando você aceitou a Cristo, quando você não perdia um culto, quando você vinha à igreja. Podia cair canivete, podia chover, podia cair neve, que você estava aqui firme. Irmãos, nessa noite, Cristo ele quer colocar de novo aquele amor pelas almas que você perdeu. Ou talvez o seu problema é um problema afetivo, medo de solidão, é um problema sentimental, medo de abandono, medo de naufragar. O quarto anjo, aquele que criou o seu coração, ele está aqui nessa noite e ele também pode te ajudar. Eu quero dizer que Deus ele faz tudo isso quando a nossa fé ela é inegociável. Nós somos o Senhor. Quando nós entregamos a nossa vida e confiamos nele, ele faz isso por nós. Muitos homens na Bíblia já tiveram assim. A fornalha de Abraão foi no Monte Moriá, de Jacó foi no Vale do Jaboque, de José foi na prisão, de Davi foi no deserto. Eu quero te dizer que quando tudo parece perdido, ele se manifesta e nos dá o livramento. E até os nossos inimigos, eles reconhecem a superioridade de Deus. É o que se diz no versículo 28. Então Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque ele mandou o seu anjo para salvar seus servos fiéis, que não quiseram obedecer às ordens do rei, e preferiram morrer a adorar outros deuses que não fosse o seu próprio Deus. No versículo 29, fala assim que por causa disso, agora baixa esse decreto. Se qualquer pessoa, de qualquer povo, nação ou língua, falar uma palavra contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, será cortada em pedaços e a sua casa completamente destruída, porque nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém como este. Irmãos, no versículo 29, Deus fala assim que eles foram promovidos. A palavra de Deus fala que eles foram promovidos. Eles foram colocados em cargos mais importantes. Eu sempre digo que Deus, ele tem muito mais a nos oferecer, a nos dar, do que nós darmos a Ele. Não há ninguém nesse mundo que se mantém firme e leal a Deus e que Deus fique em dívida com essa pessoa. Nós, no meio da aflição, temos um Deus que vem para perto de nós e nos assiste. Quando a nossa fé é inquestionável, quando a nossa fé é inegociável, quando o nosso compromisso com Deus não são com as bênçãos, mas o nosso compromisso é com Deus. Haja o que houver, estou do lado de Jesus, Deus usa a sua vida para a glória dEle. Então, que nessa manhã, eu quero dizer que você permaneça fiel, haja o que houver, seja fiel, que Deus vai te promover e o nome dEle vai ser glorificado. Que Deus nos ajude para tomarmos essa decisão nessa noite. Amém.